Bom dia, irmãos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém? Nós estamos bem felizes de mais uma semana que se inicia e temos essa oportunidade tão maravilhosa de poder meditar na palavra e também compartilhar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações com vocês que estão aqui e vocês que nos acompanham também nas redes sociais. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a terceira carta de João. E eu quero convidar você a pegar a Bíblia e abrir lá nessa carta e a gente vai fazer a leitura dela, que são apenas 15 versículos, nós vamos lê-la toda. E diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sabendo sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não, satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Então, essa carta é escrita por João. Muitos historiadores e conhecedores, né, da palavra confirmam que foi João que escreveu essa carta pela semelhança com as outras cartas e também com o Evangelho. Embora ele não fale o nome dele, né, e sim fala o presbítero, o que nos faz pensar também que João já estava velhinho, já estava idoso. Então, é ele quem escreve essa carta a Gaio. Essa carta, eles também concordam que foi escrita entre 60 e 100 depois de Cristo. E ela é uma carta que provavelmente foi escrita de Éfeso, que também concordam os estudiosos. E para quem é escrita essa carta? Ela é uma carta privada, escrita a Gaio, que provavelmente foi alguém que João ganhou para Cristo. Então, nessa carta, a gente vai aprender algumas coisas. E o tema dessa mensagem é o impacto que causa a vida de um cristão verdadeiro. Então, nós lemos aqui sobre João falando de Gaio, e a gente vai ver que esse Gaio era um cristão verdadeiro.
Hoje nós vivemos num mundo onde que se dizer ser cristão virou até modinha, até bonito, né? Eu sou cristão de tal denominação, isso e aquilo. Mas como que a gente pode ver que um cristão realmente é verdadeiro ou falso? Aqui nós vamos ver algumas características de um cristão verdadeiro. Mas antes disso, nós vamos saber o que é esse verdadeiro e o que é esse falso. Nós vivemos num mundo também onde que muitas notícias, muitas coisas são fake, são falsas. E eu trouxe aqui uma nota de R$100. Essa nota é verdadeira ou falsa? Como que a gente sabe que essa nota é verdadeira ou falsa? Essa aqui é muito simples, né, da gente dizer que ela é falsa. Primeiro que nós temos uma aqui que é a nota verdadeira, né? Opa! Tá caindo aqui, alguém tá querendo. A diferença começa pelo tamanho, né? A nota falsa ela é bem menor. Também tem a cor. E a nota verdadeira, ela tem algumas características. Ela tem a tal da marca da água, ela tem o selo do Banco do Brasil, ela tem toda uma característica de que ela é a verdadeira. Então, se eu pego essa notinha aqui e vou no mercado, certamente vão rir da minha cara se eu quiser pagar alguma mercadoria com ela, porque ela é falsa. E como que a gente sabe disso? Porque a gente conhece a verdadeira. Então, como que a gente conhece quando um cristão é verdadeiro ou falso? É através da palavra. Nós vamos ver aqui, através da palavra, nessa carta, algumas características de um cristão verdadeiro. Nós estamos falando do Gaio. Então, a primeira característica que a gente vê de um cristão verdadeiro, que causa um impacto, é que ele dá testemunho da verdade. Ali no versículo 3, fala assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da sua verdade. Que verdade era essa que Gaio testemunhava? E lendo essa verdade, não teve como não me lembrar dos capítulos que nós lemos no domingo, ali da carta que também é escrita por João, a primeira carta a João. No capítulo 1, volta um pouquinho ali a tua Bíblia para acompanhar. No capítulo 1, no versículo 5 a 6, fala assim, ó: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a verdade é a luz. E a luz, quem é a luz? A luz é Jesus. Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Era essa verdade que Gaio acreditava e era nessa verdade que ele dava o bom testemunho dele. Ele tinha crido em Jesus e ele dava testemunho dessa verdade no seu modo de viver, no modo dele. As pessoas viam que ele dava testemunho de Jesus. Outra característica que a gente vê de um cristão que impacta, de um verdadeiro cristão, é que não apenas ele é convertido pela verdade, que é Jesus, ele creu nessa verdade no seu modo de viver, mas ele anda nessa verdade. O procedimento todo dele é caminhando em Jesus, é andando na verdade. A gente vai voltar ali para 1 João de novo. Só que no versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que está falando se nós andamos na luz, que é Jesus. Jesus é Deus,
Se nós conhecemos Deus, nós conhecemos Jesus e andamos nessa luz, nós não apenas falamos da nossa boca, mas o nosso viver, o nosso procedimento, nós daremos esse bom testemunho, assim como Gaio deu. Ele saiu das trevas e ele conheceu a luz e ele andava nessa luz. Uma outra característica de um cristão verdadeiro é que ele dava esse testemunho também entre algumas pessoas. Então ele tinha um proceder de luz, ele andava nessa verdade que é a luz, e ele também fazia isso onde ele estava, no meio das outras pessoas. Quais pessoas eram essas que ele dava esse testemunho da verdade? Uma delas era o próprio João. Ele fala ali, né? Fiquei sobremodo alegre. Aqui não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, a vida de Gaio era um testemunho para João. Ele ficava feliz de saber que aquele que era muito amado dele também andava na verdade. Então, dava um bom testemunho para a sua liderança, ele dava um bom testemunho para João. E ele também dava um bom testemunho entre os irmãos. Então, olha só ali, no versículo 5. Procedestes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. E os irmãos que foram esses irmãos que chegaram até João e falaram de como que era o proceder de Gaio. Então, as pessoas eram impactadas, ali como nós lemos agora há pouco, em 1 João, que aquele que anda na luz, ele deixa as trevas, ele tem o Senhor e ele tem comunhão uns com os outros. Gaio era um verdadeiro cristão, que ele dava esse bom testemunho para a sua liderança e ele dava esse bom testemunho para com os irmãos. E não somente para com os irmãos ali que estavam, o grupinho dele, mas também para com os estrangeiros. Ali no versículo 6 fala isso também, né? No versículo 5, perdão. Mesmo quando são estrangeiros. Então, mesmo quando aqueles não são conhecidos dele, mesmo quando não são da pátria dele ali, ele recebia e ele dava esse bom testemunho da verdade. Temos mais uma característica de um verdadeiro cristão que impacta as pessoas, que é ser hospitaleiro. No versículo 6b também fala isso, né? Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Aqui João está falando para ele que devemos acolher esses irmãos, mas pelo que a gente lê aqui na carta, era isso que Gaio fazia, né? Ele encaminhava esses irmãos porque ele recebeu esse testemunho e ele também estava sendo esse cooperador para com esses irmãos. Que irmãos eram esses? Esses que por causa do nome saíram, os missionários. A igreja primitiva estava se espalhando, já tinha se espalhado, estava avançando cada vez mais. E como esses missionários faziam, os missionários itinerantes, eles ficavam na casa dos irmãos. E esses irmãos recebendo esses missionários, Gaio era um desses irmãos, ele tratava de modo digno, dando ali o que esses irmãos necessitavam, cooperando para que a próxima viagem dos irmãos ali fosse bem sucedida. Então, o Gaio, nós podemos chegar a essa conclusão aqui, que ele era um homem hospitaleiro, ele era um cristão hospitaleiro. E isso é uma característica muito boa, né? Por causa de todas essas características aqui, esse homem que dava um testemunho da verdade, ele que dava esse testemunho entre as pessoas, ele que
andava nessa verdade e era hospitaleiro, ele recebeu um conselho de João. João fala para ele assim, olha, amado, não imites o que é mal, tá ali no versículo 11, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. João tinha essa liberdade de também aconselhar o Gaio, falar com ele, mas por que será que ele estava dando esse conselho para João? Porque eu não sei se era muito perto ali, se era da igreja local, aqui não dá para dizer se eram da mesma igreja, o Gaio e esse Diótrefes, que é o que a gente vai falar agora, que estava dando problema lá, mas fala que esse Diótrefes, ele não dava um bom testemunho cristão. Ele, digamos assim, não era um cristão verdadeiro, e o impacto que ele dava na vida das pessoas era negativo. Como que nós vemos isso? Porque fala ali, ó, João falando assim, que ele primeiro quis mandar uma carta para esse Diótrefes e ele não deu bola, não quis nem saber da carta, engavetou a carta, não quis receber o conselho de João. Muito pelo contrário, ele falava mal de João. Digamos assim que o tal do Diótrefes era ousado, né? Porque imagina você falar mal do apóstolo amado. E ele também, não satisfeito de não receber o conselho e de também não como que eu vou dizer? Fazer isso, né, de receber o conselho e tal, ele ainda falava mal deles, ele ainda impedia as pessoas de receberem esses missionários que passavam ali. E pior, ele fala assim, ó, no versículo 10, quando ele for ali, que João queria ali confrontar, principalmente, frente a frente, ali, olho no olho de Diótrefes, ele fala assim, ó, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe, que ele não tinha esse coração hospitaleiro que Gaio tinha, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como também impede os que querem de recebê-los e o expulsa da igreja. Então, o tal do Diótrefes era um mau testemunho. E João pega esse mau testemunho e ele aconselha Gaio, dizendo assim, olha, não faça o que é isso, porque isso é mal. Como nós já lemos ali no versículo 11. Ele fala assim, amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Por que que ele deveria fazer isso? Porque aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então nós vemos ali que esse Diótrefes, embora estivesse envolvido com as coisas da igreja, ele não era um cristão verdadeiro. Tanto que João dá esse conselho para Gaio. E aí, para acabar essa cartinha aqui, tão maravilhosa, né? Ele volta para um bom testemunho. No versículo 12 ele fala assim, quanto a Demétrio, todos lhe dão bom testemunho, até a própria verdade. Nós também damos testemunho. Esse Demétrio, aqui no comentário de Shed, até vou ler essa parte aqui que é bem legal, que diz assim, ó, Demétrio recebeu a aprovação de 3 fontes, reputação imaculada entre os incrédulos, conforme 1 Timóteo 3,7, plena aprovação do coração, em 1 João 3,21, e elogio apostólico, conforme Filipenses 2, do 19 a 30. Então ele volta para um bom testemunho, para o testemunho de um verdadeiro cristão, que também gera esse impacto na vida das pessoas. E a minha pergunta é, você gostaria também de impactar a vida das pessoas? Você gostaria também de ser como um Gaio, como um Demétrio, em que a sua liderança possa ver na sua vida essa verdade, esse testemunho da verdade, esse andar na verdade, essa hospitalidade, as pessoas falando dessa hospitalidade, as pessoas que convivem com você, e você receber esses conselhos e praticar esses conselhos, e também perceber que você não está sozinho. Uma das frases
que a gente costuma muito ver nas redes sociais, que é horrorosa, né? É assim, de tanto fazer o bem, você é bobo. Tipo assim, de tanto você fazer o mal, você é taxado como uma pessoa má, como uma pessoa, má não, mas como uma pessoa que é boba. Fazer o bem, você servir, você dar além do que você poderia dar, não é taxado como uma coisa muito esperta nos dias de hoje. E isso é totalmente contra a palavra e contra o testemunho daqueles que creem na verdade. Então, que você e eu, nós possamos seguir esse testemunho de verdade que nós já recebemos através de Cristo Jesus. E antes de acabar, eu gosto muito desse versículo, que logo que eu cheguei no seminário eu ganhei uma devocional chamada Tudo para Ele. E numa dessas devocionais tem esse versículo que fala, né, no versículo 7 dessa terceira carta: pois por causa do nome que foi que saíram, nada recebendo. Então dá para a gente pensar que esses irmãos também eram como Paulo, que não queriam ser peso na vida dos gentios, mas sim bênção, não queriam receber nada dos gentios, mas por causa do nome que saíram. E eu me lembrei que em 2007, depois de uma viagem, digamos assim, para conhecer uma ilha em Tibicanga, com uma igreja, ficar uns dias lá servindo ao Senhor. Quando eu estava voltando naquele barco, o Senhor falou comigo, dizendo que queria que eu servisse na obra missionária. E aquilo gerou um turbilhão no meu coração, porque eu não tinha nem a única imorta, né? E não tinha nenhum tipo de expectativa também para fazer um seminário, não tinha nada mesmo. Mas eu agarrei aquela palavra que o Senhor me disse naquele barco e fiquei firme, crendo que se o Senhor falou, Ele iria cumprir. E Deus é fiel na sua palavra, né? Ele cumpre mesmo. Alguns anos depois, em 2011, eu saí da minha terra natal e vim para cá para servir o Senhor. E eu vim por causa do nome. Esse nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, o nome que é maravilhoso conselheiro, né? O príncipe da paz. E por causa desse nome, por causa do que Ele fez através da minha vida, porque através desse nome que nós já vimos aqui, que é a luz, Jesus é a luz, que é essa verdade, eu fui atraída para servir esse nome, aonde o Senhor quisesse que eu fosse, né? E vindo para cá, e desses anos, eu pude experimentar e ser impactada por muitos gás na minha vida. Pensando nessa manhã, foram muitas casas que me receberam e ainda me recebem, não só a mim, mas eu creio que se perguntassem para qualquer um dos meus irmãos daqui da chácara, também confirmariam essa palavra, onde nós somos tratados com muito amor. Pessoas que realmente entenderam, também andam na verdade, também dão esse testemunho, também são extremamente hospitaleiros, e essas pessoas que nos cercam, que eu não posso nem pensar em falar o nome delas, porque são todas e são muitas, que nos recebem com tanto amor nas suas casas, dando sempre o melhor. Essa igreja é uma igreja de pessoas que contribuem para aqueles que por causa do nome saíram e por causa do nome estão indo e fazendo a obra de Deus. Nós somos impactados por essas pessoas. Eu sou tremendamente impactada pela vida desses irmãos fiéis ao Senhor. Então, eu queria, na verdade, agradecer, assim como esses irmãos que chegaram ali para João e falaram: olha, o Gaio nos tratou assim, fez isso, e deram um bom testemunho, né? A nossa liderança que sabe disso, que
os irmãos são bênção nas nossas vidas, mas eu queria agradecer a esses irmãos, todos vocês que já nos receberam nas suas casas, com tanto amor, vocês que são fiéis a esse sustento missionário, que dão esse suporte para nós, que por causa do nome nós saímos, que nós possamos ser como esses gaios, nós também missionários, né? Porque aqui também nós recebemos muitas pessoas, que isso também sirva como um exemplo para nós, que possamos ser essas pessoas hospitaleiras, que ao nos ver as pessoas tenham certeza que nós somos cristãos verdadeiros, que vamos impactar a vida delas, não apenas por causa do nosso nome, mas por causa do nome de Jesus. E essas pessoas se sintam amadas, essas pessoas se sintam fortalecidas, porque esse era o objetivo dessa carta também, de João falando para Gaio, fortalecendo ele, estimulando ele, elogiando ele, para que tudo aquilo que ele estava fazendo, em nome de Jesus, ele continuasse a fazer. Então vamos orar, que o Senhor nos ajude a sermos como Gaio e nos livre de sermos como Diótrefes, que sejamos verdadeiros cristãos mesmo, aqueles que ao receber a palavra da verdade, não apenas ela fica na cabeça, né? Mas ela fica no coração e no nosso proceder, no nosso viver, entre o amor, entre uns e entre os outros, nós fazemos conhecidos o nome de Jesus. Nós sejamos hospitaleiros sempre que recebemos pessoas, independente quais sejam, da igreja, estrangeiros, que possamos dar esse testemunho e assim fazer o nome de Jesus mais e mais conhecido. Amém? Então vamos orar? Senhor, muito obrigada pela porção da Tua palavra, Senhor. Obrigada mesmo. Obrigada porque quando nós ouvimos o Teu nome, soubemos da obra redentora na cruz e nos achegamos ao Senhor, nós nunca mais nos sentimos sozinhos, porque aonde quer que o Senhor nos leve, nós encontramos a família do Senhor. Que maravilhoso é isso, Senhor. Poder ser e poder também receber, Senhor, todo esse amor, todo carinho, toda hospitalidade, Senhor, que os Teus filhos dão e servem o Senhor dessa forma, assim como Gaio. Ajuda-nos a ser como esse homem, Senhor, a ter esse testemunho que impacta vidas, assim como nós somos impactados, que também nós possamos impactar vidas com o Teu amor, Senhor. Sempre dar além daquilo que é a medida, porque sabemos que o Senhor é um Deus tão abençoador, Senhor. Que o Senhor toque no nosso coração, que possamos ver através dessa singela carta, Senhor, essas preciosas características, que possamos meditar nelas, naquelas que ainda somos falhos, que o Senhor nos ajude, e que possamos dar esse bom testemunho, Senhor, entre todos e aonde nós formos. Ajuda cada um, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém que ainda não conhece esse nome maravilhoso, esse nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, alcança, Senhor, nessa manhã, alcança nesse dia, a hora que a pessoa estiver vendo essa mensagem, que receba o perdão dos pecados, a remissão, que seja salvo e que também possa experimentar essa luz que é o Senhor e andar na verdade que é o Senhor e experimentar as riquezas que nós experimentamos de fazer parte da família de Cristo. Fica conosco nesse dia, Senhor, ministrando no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.